Olá, bem-vindos a mais um painel de partilha do nosso Tomorrow 2022. Começo por vos perguntar quem é que dos presentes ouve falar de transformação digital pelo menos uma vez por semana. E já agora todos os dias. Pois bem, foi por isso que decidimos trazer mais uma vez para um painel do Tomorrow o tema da transformação digital. Ou seja, este painel intitulado de Transformação Digital da Estratégia à Execução vai ser um painel onde queremos partilhar experiências e ideias de empresas completamente diferentes de como é que são endereçados estes temas e estes projetos desafiantes nessas organizações. Já no ano passado, no Tomorrow do ano passado, tínhamos trazido uma sessão sobre transformação digital intitulada, por curiosidade, a transformação digital já não é, ou já não era, no caso, mais uma opção. É algo que temos presente, que temos que viver com ela e que está no dia-a-dia das nossas organizações. Okay? Os projetos de transformação digital fazem parte do dia-a-dia das nossas organizações e é por isso que queria-vos perguntar quem é que acredita, dos que trabalham em projetos de transformação digital, que existe uma única solução, uma única receita mágica para a transformação digital. Ou que existe um botão em que nós clicamos e nos transformamos. Ou nos reinventamos. Ou que mudamos. Isto tudo está relacionado com a transformação. Okay? É sobre isto e muito mais que trouxemos aqui os nossos convidados de painel para partilhar um conjunto de ideias e experiências sobre como é que nestas organizações tão diferentes, de setores tão diferenciados, se estão a aplicar estes conceitos de transformação, de reinvenção e de mudança. Sem mais demoras, vou pedir a cada um dos três uma breve introdução e apresentação da empresa que estão aqui a representar. Obrigado mais uma vez pela vossa presença, espero que desfrutem e vou passar a palavra à Mara Ferreira, da Mudum. Obrigada, Andro. Olá, boa tarde a todos. Como o Andro referiu, o meu nome é Mara Ferreira, sou diretora de uma direção chamada Dados, Tecnologia e Transformação. Tenho aqui apesar de ter três palavras, tem cá dentro 4 grandes departamentos com visões diferentes, uma ligada a dados, outra ligada às tecnologias e sistemas de informação, o típico IT, uma ligada ao PMO e à garantia que existe um plano de ação na companhia e uma ligada à transformação e excelência operacional. É isto a direção onde trabalho. E na Mudum, a Mudum é uma companhia de seguros de ramo não vida, que está presente no mercado português há 26 anos, que foi criada em parceria entre o Grupo Crédit Agricole e o Grupo Espírito Santo, já há algum tempo, que, como vocês conhecem, o Grupo Espírito Santo teve aqui várias evoluções e transformações ao longo do tempo e em 2020 a companhia é comprada na totalidade pelo Grupo Crédit Agricole. O Grupo Crédit Agricole é o maior grupo financeiro mundial de origem europeia, é francês. Fruto desta compra, mudámos de nome, e daí o nome Mudum, é um nome recente, foi feita a alteração o ano passado. Tivemos aqui um período para escolher que nome é que iríamos ter, tivemos uma reflexão e pensar o que é que a nossa companhia quer transmitir e queremos transmitir um apoio aos nossos clientes ao longo da sua vida, nas mudanças que vão tendo. Às vezes temos momentos mais difíceis e outros temos momentos muito interessantes. Nos seguros vamos estar lá presentes e queremos estar presentes na vida dos nossos clientes ao longo de todas as mudanças que têm, quer sejam mudanças positivas, como por exemplo o nascimento de um filho, é algo positivo na nossa vida, ou naquilo que nos acontece no dia-a-dia, como um sinistro automóvel, e também queremos estar aí e ajudar os clientes da melhor maneira. E o pensamento do que é que iríamos nos chamar, Mudum, que traz mudança e traz mundo. Sentido. Obrigado. Muito bem. Fernando Romão. Fernando Romão, sou IT Manager na Transdev, Portugal. A Transdev é um grupo internacional, é um dos grandes players mundiais de mobilidade.
Estamos presentes em 5 países, cerca de 5 continentes, 17 países. Operamos cerca de 7 modos de transporte, ferroviário, rodoviário, ferries, micromobilidade. Temos o chamado paratrânsito, que são, portanto, é transporte de pessoas com mobilidade reduzida. Temos, em alguns países, portanto, existem mesmo empresas especializadas nisto, portanto, conceitos de mobility as a service, portanto, também são modelos que nós exploramos. E transporte flexível, transporte a pedido, que são transportes muito típicos para zonas de baixa densidade. Portanto, aqui nós tentamos explorar aqui, portanto, nas zonas do interior, portanto, em outros países também a mesma coisa, portanto, bike sharing, parques de estacionamento, portanto, tudo isto faz parte do conceito de mobilidade que nós, a Transdev, explora, portanto, aqui em 17 países. Nós, em termos de números, posso dizer que nós por dia transportamos cerca de 11 milhões de passageiros nestes vários tipos de transporte. Temos cerca de 82 mil colaboradores e na Europa, ou seja, no mundo inteiro, temos à volta de 1.800 autocarros elétricos, enfim, números pronto, com alguma dimensão. Em Portugal, somos portanto, uma empresa mais pequena, portanto, do grupo, portanto, o grupo tem grandes países, portanto, com muita expressão. Em Portugal, portanto, é um grupo, portanto, mais pequeno, mas temos muitas empresas rodoviárias. Nós começamos em 97 com a exploração do metro do Porto. Depois fomos crescendo por aquisição, compramos uma série de rodoviárias na Zona Norte, na Zona Centro, o Grupo Caima, o Grupo João Alto, portanto, as rodoviárias, uma série de rodoviárias, portanto, e nós tornamos o segundo operador rodoviário de transportes, portanto, nacional. Temos cerca de 1.600 colaboradores e 1.500 autocarros. E pronto, temos algumas explorações também, temos uma operação também de ferry. Neste momento não temos ferroviário, mas pronto, temos portanto, um serviço de transporte muito interessante para explorar. E eu gostava só de dizer mais aqui, algumas particularidades do negócio, também posso perceber um bocado também o resto da intervenção, é que o modelo de negócio de transportes, pronto, é um bocado específico. Portanto, os nossos produtos são as carreiras, são portanto, os expressos, e os nossos clientes são as autoridades de transporte. Portanto, não são diretamente nos expressos são diretamente, portanto, os clientes finais, os passageiros, mas no resto, nas carreiras, e temos a nossa relação é com as autoridades de transporte. Pronto, isto faz com que nós tenhamos de ter atenção a 2 clientes, digamos assim, que é as autoridades e o passageiro que circula nos nossos autocarros. E, portanto, sempre que pensamos em transformação digital direcionada para os clientes, temos que pensar nestes dois tipos de clientes. Portanto, é um negócio muito interessante em termos de modelo, que depois também podemos voltar a falar disso. Seguida. Obrigado, Fernando. Gonçalo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, André, mais uma vez. Eu acho que não vale a pena aqui apresentar a EDP, porque já todos provavelmente a conhecem, mas se calhar só passando também alguns números que são importantes. Portanto, somos uma empresa que está neste momento em 20 mercados diferentes, portanto um player global. Isso tem muito a ver também com a complexidade que nós temos do ponto de vista da gestão do digital e do IT. Somos um líder de mercado nas energias renováveis e queremos ser cada vez mais neste processo de transição energética que está em curso. Funcionamos em 5 plataformas de negócio, sendo que tipicamente aquela que vocês veem mais é a área comercial, portanto, do cliente último, mas temos também grande parte do nosso negócio, eu diria a maior parte do nosso negócio,
a montante, portanto, nas áreas de geração de energia, distribuição de energia, trading, etc. Agora falando um bocadinho, se calhar, da nossa área especificamente e como é que nós funcionamos no mundo EDP. A EDP tem uma unidade global digital. Essa unidade, na prática, orquestra toda a transformação digital e também, se quiserem, aquilo que é mais o business as usual do IT em todas as geografias do grupo e em todas as plataformas de negócio. E tem, neste momento, 4 verticais que são importantes e que, na prática, fazem esta orquestração. Uma área de arquitetura, define, na prática, quais é que são os estándares, quais é que são as arquiteturas que têm que ser respeitadas no grupo todo, em todas as suas unidades de negócio e em todas as suas especificidades geográficas, se quiserem. Uma área de cibersegurança, é um tema cada vez mais crítico, até por aquilo que está a passar na Ucrânia, mas, quer dizer, temos sido atacados cada vez com mais frequência e, portanto, essa é uma temática que está agora também muito na ordem do dia na EDP. Uma área mais de serviços de IT, portanto, se quiserem, aquilo que já era o normal do IT há alguns anos atrás, continua a existir, portanto, continuamos a suportar o negócio do dia-a-dia, as operações do dia-a-dia, que, no fundo, fazem a organização mexer. E depois temos uma área digital, que é aquela em que eu estou, que tem, sobretudo, a missão de promover, acelerar a transformação digital da empresa. E trabalhamos em 3 temas, só muito rapidamente para terminar, nessa perspectiva. Um primeiro que tem a ver com estratégia. Portanto, trabalhamos muito o que é que são as prioridades digitais para o negócio em todas as suas vertentes, em alinhamento com aquilo que é a agenda estratégica da EDP. Uma segunda que tem a ver com projetos. Temos uma fábrica de soluções digitais com designers, data scientists, que vão desenvolvendo ferramentas que as pessoas podem utilizar no seu dia-a-dia dentro do grupo e também para a área de clientes. E depois temos um último bloco, que eventualmente não se fala tantas vezes, mas por vezes é o mais importante, que é o tema da cultura. E, portanto, nós fazemos um esforço também muito grande de transformar um bocadinho a forma como as pessoas trabalham, numa lógica de trabalho mais colaborativo, mais ágil, recorrendo a ferramentas de design thinking, a e-learnings, formações, capacitação das pessoas para assegurar que depois elas nos conseguem acompanhar no processo de transformação que desenvolvemos com a EDP. Muito bem, obrigado aos 3 por esta introdução. Vamos passar então para a primeira pergunta que temos preparada aqui para debate no painel. Nós vivemos, e hoje de manhã já ouvimos muitas sessões a falarem um pouco do mesmo, vivemos num mundo globalizado que está em constante transformação, em constante mudança, e as empresas, as organizações, devem trazer inovação e eficiência aos seus processos para continuarem a ser competitivas neste mundo em que vivemos. Então, faça esta introdução. Qual é que é o impacto que as iniciativas de transformação digital trazem para as vossas empresas? Trazem ou trouxeram ou continuam a trazer para as vossas empresas? Começa aqui pela Mara, por favor. Obrigada, André. Bem, transformação digital, como já foi aqui referido, é um termo muito abrangente. Transformação pode ser ao nível das pessoas, pode ser ao nível dos processos, pode ser ao nível da tecnologia. Eu vou falar um pouco de transformação num dos pilares estratégicos para nós, para a companhia, e como é que estamos a fazê-lo em 2 casos muito particulares, isto para não falar de uma forma muito abrangente. Um dos nossos pilares estratégicos é o pilar cliente. Nós somos uma seguradora, isto significa que a nossa relação com o cliente não é uma relação do dia-a-dia, nós temos uma relação com o cliente numa fase de venda, em que pode fazer simulações, contrato, e aqui há alguma informação sobre a venda, e depois temos uma relação com o cliente em momentos ou felizes, porque teve um filho, ou em momentos de mais tensão, que é na gestão de sinistros. Então, o que tivemos que pensar aqui é como é que podemos melhorar esta relação que temos com o cliente e como é que podemos transformá-la para melhor servir o cliente. Do ponto de vista da venda, aquilo que fizemos e que temos um projeto em curso, já com várias entregas, é um projeto muito relacionado com as jornadas deste cliente. Entender o que é que são os momentos de contacto com este cliente, qual é a jornada que nós fazemos e quais é que são os meios de contacto, quais é que são os canais que fazem sentido em cada um dos momentos e como é que deve ser entrega a informação, que tipo de informação é que devemos ter para simplificar a vida aos clientes, a vida a quem vende ao longo de toda esta jornada. E aqui há uma preocupação daquilo que nós chamamos a omnicanalidade, ou seja, projetos ligados com a omnicanalidade, perceber qual o canal
qual a forma, qual é a melhor maneira em cada um destes pontos. Este é um projeto que é feito com equipas multidisciplinares, com várias equipas, quer de tecnologia, como de processos, como de satisfação do cliente, quer nossas, como dos nossos parceiros. Nós temos que trabalhar muito em conjunto com o nosso distribuidor, os nossos distribuidores finais. Os clientes não são nossos no final do dia, são do distribuidor, e só faz sentido criar soluções que sejam úteis para também este distribuidor. Ou seja, aqui temos os desafios da omnicanalidade e como é que podemos gerar serviços e pensar em soluções para esta componente. Depois temos uma outra fase de contacto com o cliente, que é na gestão de sinistros, como eu falei. E as iniciativas que estamos a levar em curso estão relacionadas com a melhoria dos serviços que prestamos e da forma como o fazemos, facilitando também aqui o trabalho a quem faz a gestão dos sinistros. Ainda recentemente tivemos aqui uma entrada em produção, uma nova capacidade que permite que os gestores de sinistros, quando alguém liga, possam saber quem é a pessoa, perceber logo se tem ou não tem contratos, quais é que são os contratos que estão ativos, se tem sinistros em abertos, qual é que é o estado do sinistro, porque a probabilidade de alguém que liga para uma gestão de sinistros querer saber do seu processo é elevada, então já vamos facilitar a vida ao gestor e com isto trazer um melhor serviço aos nossos clientes. Ou seja, há aqui transformações, umas nesta área da gestão de sinistros, umas ligadas também à forma como organizamos as equipas, como as capacitamos, mas para também conseguir trazer um melhor serviço ao cliente final. São dois exemplos, nas duas pontas de ligação aos clientes, onde estamos a trabalhar e que usamos a componente digital e tudo o que daí advém para melhorar o serviço. Muito interessante, Mara. Gonçalo, podes partilhar, por favor? Bem, eu acho que, quer dizer, o impacto da digitalização hoje é brutal para todas as empresas, não é? Quem não estiver a pensar nisto, provavelmente não está cá dentro de alguns anos, não é? E acho que isso começa, se quiserem, há três vertentes, isso começa também no que vemos do lado de fora da empresa. Eu tinha só aqui 2 pontos de informação, portanto, o World Economic Forum diz que entre 16 e 25 o digital vai criar 100 trilhões de valor para as empresas e para a sociedade. As 5 maiores empresas do mundo eram, em 2020, todas elas nativas digitais. E, portanto, torna-se óbvio, e é um bocadinho por aqui que nós às vezes começamos a narrativa de explicar às pessoas a importância disto na EDP, torna-se óbvio que há aqui valor e que nós temos que trabalhar para o capturar e perceber como é que ele se aplica ao nosso contexto. Depois acho que a primeira, e passando para a segunda vertente, a primeira aplicação ao nosso contexto está muito alinhada com a nossa estratégia de negócio. Nós queremos participar na transição energética, como líderes também dessa transição, e a transição energética não se faz sem o digital. Alguns exemplos. Se eu quiser aumentar ou escalar a quantidade de capacidade renovável, essa capacidade vai ter muito mais intermitência, vai ser muito mais inconstante, vai ser muito mais difícil de gerir. Eu só consigo geri-la com sistemas mais inteligentes, com redes mais inteligentes, com mais dados e mais informação postas ao serviço da organização e, em última análise, os ativos, com automatismos. Outro exemplo, se queremos escalar novos produtos para clientes, como sendo a mobilidade elétrica, casas inteligentes, cidades inteligentes, temos que assegurar que todas as soluções que estamos a entregar têm uma componente digital fortíssima por trás, porque de outra maneira as pessoas por isso simplesmente não adotam, não usam estas coisas fantásticas que queremos entregar e que no fundo também contribuem para salvar um bocadinho o nosso planeta. E, finalmente, se quiserem, um último ponto que também é fundamental, o tema da cibersegurança, outra vez, e que está muito na ordem do dia. Não é? Nós fazemos gestão de infraestruturas críticas, vemos quão críticas elas são agora na Ucrânia, que estão constantemente a ser bombardeadas pelos russos. Isso passa também para as proteger no ciberespaço. E, portanto, temos que andar muito rápido e investir muito a perceber como é que nos podemos proteger melhor e os nossos ativos de potenciais ataques. Nessa perspectiva, a EDP, e agora passo para a terceira vertente, que é, se quiserem, aquela mais interna do grupo e a importância que o grupo está a dar a isto, decidiu investir 1.000 milhões de euros em 5 anos, portanto, entre 21 e 25, precisamente para acelerar este processo de digitalização,
em 5 vertentes. Primeira vertente, a vertente de cliente, portanto já foi falado um bocadinho, o tema da omnicanalidade também é um tema, mas sobretudo o que nós queremos é assegurar que damos uma experiência quase totalmente digital aos nossos clientes, ponto 1, e que, ponto 2, somos um enabler, ou promovemos a criação de novos produtos e serviços no âmbito da energia que possam ser entregues ao mercado com esta componente digital forte que eu referia. Segundo tema, as operações eficientes. Boa parte da nossa organização é custo, é a gestão de operações, é perceber como é que conseguimos tirar mais dos nossos ativos e como é que conseguimos reduzir ao mínimo as nossas necessidades de operações. Vai diretamente aos nossos resultados. E, portanto, há toda aí uma temática associada à automação, por exemplo, a mobilidade no terreno, a gestão mais eficiente de equipas, que nós temos que trabalhar e que só conseguimos trabalhar ou melhorar com a ajuda do digital. Depois há um tema de decisão com base em dados. Hoje de manhã estávamos a falar um bocadinho disso, ou esteve-se a falar um bocadinho disso noutros painéis. A intuição é importante e a experiência é super importante, em especial no âmbito da engenharia, como é o nosso, mas é preciso que ela seja cada vez mais complementada com informação trabalhada, direcionada à decisão que, em última análise, os nossos trabalhadores têm que tomar. E, portanto, esse é um dos aspectos que nós também achamos que vai libertar mais valor e que estamos a trabalhar com muito afinco. Depois há um quarto tema que tem a ver com, e que é um tema que muitas vezes não é falado neste âmbito, cultura digital e novas formas de trabalhar. É preciso um mindset diferente, quer dizer, as pessoas têm que arriscar mais, têm que inovar, têm que funcionar de uma forma muito diferente daquela que se funcionava, por exemplo, numa empresa tradicional de engenharia como a EDP, há 10 ou 20 anos atrás, em que tudo era gestão de risco e tentar diminuir esse risco. Não, nós agora temos que saber, de forma controlada, muito bem, arriscar, trabalhar de forma mais colaborativa, partilharmos mais com outras geografias e outras culturas que estão longe de nós, para conseguirmos promover esta transformação digital e, portanto, isso é um tema que também estamos a trabalhar. E depois, um último tema que tem a ver com o tema da cibersegurança que eu já referi, que realmente acompanha toda esta evolução. Quanto mais dados temos, quanto mais informação a circular temos, mais entradas de ataques de cibersegurança podem acontecer, mais impacto pode haver para os nossos ativos e, portanto, é um tema que é fundamental para nós conseguir acompanhar aquilo que é o best in class no mercado. Muito bem, Gonçalo, obrigado. Gonçalo, queres dar um exemplo de 1 ou 2 projetos que estejam a fazer ou que tenham feito na Transdev? Fernando, desculpe. Disse Gonçalo, estava a pensar no Fernando. Sim, posso dizer alguns projetos, até porque nós temos nos preparado, e a Transdev, até porque está inserida num grupo grande, aí tem equipas e laboratórios em França para trabalhar a mobilidade, tem uma empresa que é um braço tecnológico, digamos assim, que faz alguns desenvolvimentos de produtos específicos, como, por exemplo, a mobilidade como serviço, em que temos apps muito interessantes, que eu vou falar isso mais na outra pergunta, mas que dão uma experiência muito interessante ao passageiro. Portanto, o impacto é sempre grande. Mas nós aqui em Portugal tem-se notado especialmente porque em 2019, e para contextualizar, portanto, houve aqui uma diretiva comunitária que fez com que uma série de concessões antigas, que eram tradicionalmente há dezenas de anos exploradas, fossem novamente colocadas a concurso. Portanto, isso fez com que as autoridades pudessem também exigir dos operadores, também aqui, mais tecnologia, tanto para distribuir tanto às autoridades como também às próprias populações. Portanto, nós estávamos preparados, mas também não investíamos, porque também até 2019 era uma incógnita, tanto nós como todas as empresas do setor. Portanto, o que acontece é que, neste momento, cada concessão, portanto, que nós ganhamos e intervimos, portanto, o impacto é enorme. Ainda maior é porque passamos de linhas de autocarros que não tinham qualquer tipo de tecnologia associada e que de um momento para o outro passamos a seguir o autocarro, portanto, online, e dar essa possibilidade à autoridade de transporte saber a pontualidade do autocarro a uma determinada altura. Nós, em termos de operação, podemos mandar mensagens e receber mensagens tipificadas do motorista. Podemos ter uma série de indicadores
do serviço, tanto ao nível operacional como também para a gestão do contrato. Portanto, isso permite também à autoridade ter mais confiança no parceiro com quem trabalha e também a nós dar-nos uma imagem ao setor, portanto, nós também à Transdev, muito maior em termos de inovação e de empresa com capacidade digital. Porque há uns anos atrás, eu acho que nós temos sempre tendência de associar que só as grandes empresas tecnológicas é que fazem transformação digital, é que têm inovação e têm umas apps todas especiais e tantas Microsoft, as Google e as telas da vida. Mas na prática, nós com estas pequenas aplicações conseguimos passar uma imagem aos nossos clientes, que de facto nós temos também capacidade de ter tecnologia, de ter digital, ter esta transformação presente, tanto para os nossos clientes como também as autoridades e também estes clientes finais, os passageiros, mas também os nossos colaboradores, porque eles também são alvo também desta transformação digital, portanto, e é interessante ver alguns dos nossos colaboradores, principalmente que trabalham em locais geograficamente mais distantes das sedes, que nem sempre se deslocam diariamente às sedes. Portanto, nós darmos esta capacidade e esta proximidade através do digital com a empresa, portanto, dar-lhes também uma imagem, de facto, para que a empresa é uma empresa tecnológica. Inovadora, sim. Credibilidade, arriscar, saída fora da caixa, são temas bastante relevantes. Bom, passado então para o segundo ponto que tínhamos aqui na agenda, vou pedir-vos para ser um pouco mais breves nestas posições, para conseguirmos chegar ao fim. E no seguimento, um pouco no seguimento da questão anterior, as empresas que reajam com velocidade e agilidade às constantes alterações do mercado, tipicamente são aquelas que conseguem apresentar os melhores resultados. Então, tentando fazer aqui um pouco a ponte com o Data Analytics e com a Inteligência Artificial, quais os benefícios que essas soluções de Data Analytics e Inteligência Artificial trazem ou trouxeram às diferentes áreas ou departamentos das vossas empresas? Podem partilhar um exemplo ou dois, ou pedir à Mara que comece mais uma vez. Ok. Está bem? Obrigado. Então, se calhar, pegando nos exemplos que dei há pouco, vou voltar a falar sobre eles. Nós hoje em dia temos imensos dados, o que significa que temos de tirar o melhor partido deles. Então, pegando na componente da gestão de sinistros e numa equipa que gera sinistros, se eu tiver informação sobre o tempo que eu demoro a gerir um sinistro, a quantidade de vezes que um cliente teve que ligar e até conseguir criar dashboards e alertas que digam, olha, este cliente ligou 5 vezes num dia. Alguém ligar 5 vezes num dia para gerir um sinistro não é normal, então se calhar vamos ter que perceber o que é que se passa aqui. Isto já vai ajudar, quer o próprio gestor, como também os responsáveis, a conseguir analisar e depois continuar esta procura de melhoria do serviço. Para fazer isso temos um conjunto de informação, um conjunto de dashboards e de reporting que é feito. De um ponto de vista da venda, também há aqui uma análise da informação de venda ao longo dos vários pontos de venda e conseguir perceber onde é que se vende melhor o mesmo produto, tentar perceber porquê, em que agências e tentar depois perceber se é uma questão do vendedor, se é aquele vendedor que de facto conhece muito bem, então se calhar vamos tentar potenciar esses conhecimentos e que ele possa partilhar como é que o faz com outros vendedores de outras zonas, ou seja, tirar partido desta informação também da venda, da sua distribuição geográfica, por produto, por um detalhe do produto de seguros, para potenciar mais vendas no futuro. Muito bem, muito interessante. Gonçalo. Sim, se calhar vou complementar um bocadinho com a lógica mais de operações e de ativos, não tanto quanto cliente, mas um dos temas que nós temos no centro da mesa neste momento é o tema da manutenção preditiva. Portanto, assegurar que nós conseguimos prever ou tentar prever quando é que os ativos de geração ou de distribuição de energia vão ter falhas ou vão avariar. Lançámos muito recentemente, ou entregámos, se quiserem, à unidade de negócio muito recentemente, uma ferramenta que passou por todas as fases dos dados, portanto, desde a criação da base fundacional dos dados que eram necessários. Depois tinha com uma camada de analítica por cima, portanto, uma série de modelos específicos para cada tipologia de ativo,
que depois, na prática, resultam numa probabilidade de falha para cada um desses ativos, e que depois, por cima, tinha uma vertente de visualização, portanto, Power BI e outras ferramentas, para conseguirmos quase end-to-end mudar a forma como um departamento inteiro da organização trabalhava, que funcionava numa lógica de manutenção preventiva, portanto, tem um manual de manutenção do equipamento, tem que ir ao equipamento uma vez por ano ou 2 vezes por ano, tem que mudar o óleo do transformador uma vez por ano ou 2 vezes por ano, e passam agora a olhar para um Power BI que lhes diz quase em real time quais é que são os equipamentos que precisam realmente de algum tipo de intervenção. Esse é um exemplo. Outro exemplo é o que estamos a utilizar agora na renováveis, portanto, desenvolvemos um algoritmo que, na prática, captura a imagem das eólicas ou até das linhas nos parques eólicos e, em função dessa captura da imagem, identifica logo para o gestor do parque onde é que potencialmente há problemas, seja nas linhas, seja nas pás das turbinas. Não é? Isto era uma coisa que era feita há alguns anos atrás com passeios destas pessoas pelos parques eólicos e, portanto, era muito difícil muitas vezes identificar estas falhas, e agora elas quase que estruturam o seu dia à procura de verificar se aqueles defeitozinhos que foram identificados pelo modelo efetivamente estão lá ou não. Otimizou muito a forma como esse trabalho é feito. E depois, se calhar, tinha um que até surgiu depois na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande e que tem a ver com a manutenção da vegetação próximo de equipamentos elétricos. Okay? Temos, neste momento, já em funcionamento, também uma lógica destas de dados fundacionais, analítica por cima e depois visualização para os trabalhadores, modelos que permitem, com base em dados de informação satélite ou até de imagem que nós temos das localizações, prever quando é que a vegetação vai chegar próximo dos nossos equipamentos. E, portanto, conseguimos direcionar automaticamente, porque isto depois varia em função da espécie da vegetação, em função do sol que apanha, em função da água que recebe. E, portanto, isto permite-nos depois direcionar as nossas equipas de gestão da vegetação para esses sítios em que sabemos que vai haver problemas. Portanto, isto tem tudo um impacto, ou está a ter tudo um impacto brutal na organização. Espetacular, muito bom. Fernando. Eu volto a falar no exemplo que, na minha última intervenção, que de facto são os motoristas que eles mencionam. Nós temos um projeto muito interessante que é o Connected Driver, que de facto é dar um telemóvel e com uma aplicação móvel para nós podermos distribuir quer as escalas de serviço aos motoristas, portanto, permitir que eles remotamente, portanto, façam toda a intervenção com os recursos humanos, no pedido de férias, na justificação de ausências, comunicação de problemas no autocarro, algumas notificações que é preciso que depois são logo direcionadas para os serviços de manutenção. Portanto, este é um dos exemplos que nós tentamos aqui criar com mais engagement com os nossos colaboradores, principalmente aqueles que estão mais distantes, dada portanto, a distância geográfica. Mas não só. Nós também tentamos, portanto, temos aqui aplicações para os nossos clientes, principalmente nós temos um problema que é, nós, como trabalhamos com as autoridades, elas querem muita informação, muitos reportings, e querem, às vezes, informação tratada, não querem muito em bruto. Portanto, nós temos este trabalho em ter que criar Excels, e então temos um trabalho que até é muito interessante, que é a BI 4 está a terminar. Portanto, só para terem uma ideia, nós tínhamos uma pessoa que demorava cerca de 8 dias por mês para produzir quase 100, à volta de 100 Excels, que são mapas para as diferentes autoridades. Portanto, e nós estamos a terminar aqui um projeto que é carregar num botão e faz mesmo o preenchimento dos Excels, mapinhas tal e qual como as autoridades querem, para depois é só mandar por e-mail, provavelmente vai mandar também por e-mail, mas as autoridades. Portanto,
só para verem um impacto que tem em termos de horas de trabalho. E isto sem falar depois do outro impacto nas outras áreas, todos os PowerWish temos para as áreas financeiras, para as áreas operacionais, principalmente, para eles poderem saber naquele instante se autocarro, portanto, quantos quilómetros já fez aquele autocarro naquele dia, aquele motorista, portanto, se ele está de férias, portanto, todo este acompanhamento da operação, portanto, são processos de transformação digital que nós estamos neste momento a implementar, porque neste caso em 3 áreas diferentes. Muito bem, obrigado. Agora uma pergunta que vou pedir para serem um pouco mais breves na resposta, uma pergunta também desafiante. Por onde devemos começar o processo de transformação digital? Ou seja, face à vossa experiência e das organizações onde estão atualmente, o que é que acham? Para onde é que se deve começar? Deve começar de cima para baixo? Devem ter um departamento dos fora da caixa, dos inovadores, que devem ser eles a começar a fazer essa experimentação, projetos completamente diferentes. Vou pedir, se calhar, ao Gonçalo que comece por comentar isto, até porque a EDP Digital surgiu um pouco com esse objetivo, né? Digitalizar toda... Não, e a resposta às duas perguntas é sim, não é? Tem que começar um bocado de cima para baixo, claramente. Sim, portanto, nós há 5 anos, se quiserem, reforçámos a nossa transformação digital e criámos uma nova unidade precisamente para promover essa aceleração. Portanto, o tema da organização é importante. Mas eu se calhar focaria três princípios que eu acho que estavam na altura e que são ou viemos a criar, e são fundamentais para se conseguir implementar a transformação digital, em especial em empresas com a dinâmica da EDP. O primeiro tem a ver com o compromisso da gestão de topo. Não é? Portanto, na altura era o António Mexia, o CEO da EDP, e foi uma das pessoas que esteve sempre à frente da criação desta nova unidade digital, e foi também ela a pessoa que andou a patrocinar a transformação digital pela empresa toda. E, portanto, quando o CEO aparece a dizer que isto é importante, obviamente as pessoas sentem logo outra pressão positiva para participarem, aparecerem e fazerem as coisas acontecer. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o alinhamento com a estratégia de negócio. Nós temos uma preocupação muito grande em assegurar que a transformação digital é um enabler do negócio. Já falei do tema da transição energética, mas há outros, quer dizer, seja ao nível da redução de custos, seja ao nível de trazer melhores experiências para os clientes, o tema de melhorar a relação com o cliente, porque há uns anos a única coisa que recebiam da EDP, por exemplo, era uma fatura. Não é? Portanto, nós temos que pensar como é que com os mecanismos digitais podemos criar uma relação mais positiva com o cliente. Portanto, esse alinhamento às prioridades de negócio é fundamental para assegurar que entregamos valor rapidamente. E depois o terceiro ponto tem a ver com a capacitação da organização. E eu aí acho que há 2 temas importantes. Há um, claramente, de formação, upskill, exposição das pessoas às temáticas digitais, mecanismos de comunicação, seminários, outros. Né? Isso é um bocadinho trazer para o barco as pessoas que já estão na organização. Eventualmente, hiring também é um tema. Mas depois há um outro tema, e a BI for All também entra neste segundo tema, que tem a ver com o ecossistema de parceiros digitais que nós temos. Eu acho que não é possível, até no contexto de mercado em que vivemos, e falta de recursos, falta de conhecimento nestas áreas, promover-se a transformação digital sem ter muitos parceiros que nos deem valências diferentes, que nos desafiem na forma como nós estamos a fazer as coisas e que também nos deem a flexibilidade de, às vezes, acelerar um bocadinho mais e outras vezes travar um bocadinho. Esse ecossistema de parceiros é muito importante. Obrigado, Gonçalo. Mara, isto no caso da Mudum, se calhar foi mais fácil, não é? Mudum, mundo, mudança. Não. Como é que as coisas acontecem? Nem por isso, mas concordo com o que o Gonçalo referiu. Acho que é importantíssimo haver um compromisso da administração e das estruturas de topo da empresa em fazer a transformação e a levar para a frente. Vou dar aqui um exemplo, vou novamente entrar num dos exemplos de um processo de transformação digital que nós estamos a levar a cabo na área de dados. Agora vou para a área de dados. Aquilo que nós fizemos foi, já começou há algum tempo, foi estruturar aquilo que é o nosso programa de dados com 4 grandes pilares. Um pilar mais relacionado com aquilo que é o governo, processos, normas e definir o que é isto dos dados, a criar um dicionário de dados que seja igual e para podermos falar todos na empresa a mesma língua e quando falamos de um determinado indicador ou uma determinada informação estamos todos a dizer o mesmo.
porque esta é uma das dificuldades grandes que sentimos. Este é um pilar de governo e processo e normas. Nós temos um pilar mais ligado a arquitetura e tecnologia, e é neste pilar onde se fazem, por um lado, onde se define a arquitetura de dados, por outro lado, onde se fazem as implementações dessas arquiteturas, implementações quer on-prem, quer na cloud, quer de várias tecnologias diferentes. Depois existe um outro pilar mais ligado à regulamentação e segurança. Nós somos uma seguradora, as seguradoras são altamente reguladas e, para além de sermos uma seguradora, fazemos parte de um grupo financeiro que tem banca e que também em si é altamente regulado. Ou seja, temos aqui questões de controles internos, de RGPD, de questões de cibersegurança. Nós tentamos olhar para a regulamentação e a segurança não como uma prisão para avançar, mas olhar para eles até mesmo como isto vai nos obrigar a olhar novamente para os dados e se calhar vamos ter que olhar para eles de forma diferente e é aqui uma oportunidade de voltar a olhar. E se temos mais regulamentação, significa que também vamos ter novos projetos e que vamos ter a oportunidade de rever e de melhorar aquilo que estamos a fazer. Tentamos não olhar para a regulamentação e para a cibersegurança como uma ameaça, mas como também uma oportunidade de continuar a crescer. E um último pilar que é fundamental e que o Gonçalo já falou um bocadinho, tem a ver com cultura e com trazer a cultura de dados e porque é que os dados são importantes e como é que tiramos partido às várias pessoas da organização. E aqui temos um conjunto de iniciativas de dinamização desta cultura de dados. Tentei dar aqui um exemplo, algo Obrigado, mais Mara. concreto. Acho que foste concreto. O tema da cultura está muito relacionado com a próxima pergunta do painel, que é como envolver as pessoas no processo. Ou seja, quais os principais desafios que encontraram no envolvimento das pessoas nestes processos, nestes projetos de transformação interna. Peço ao Fernando para começar a comentar. Isto é um difícil, porque a gente fala aqui em processos de transformação, mas nem Pessoas, todos... é sempre difícil. Pessoas, e não é só isso, é que parece que todos os processos correm bem, todos os projetos, e nem todos correm bem. Portanto, acho que todos nós temos exemplos de projetos de digitalização que falham. E é importante nós termos, logo, começar a envolver toda a cadeia de pessoas que vão de alguma maneira estar envolvidas no projeto, desde na fase final, ou que vão usar o produto, mas logo desde o início, como todo quem vai desenvolver, quem vai fazer o design, quem vai fazer o levantamento de requisitos. E isto é muito importante, porque às vezes falhamos porque coisas tão simples, porque não fomos capazes de ir ao terreno, por exemplo, e ver como é que, no nosso caso, o motorista ou um mecânico desempenha um determinado processo e depois damos-lhe uma ferramenta para fazer o check-in de um autocarro, por exemplo, que devia ser com 3 cliques e temos uma aplicação onde ele tem que carregar para aí 20 dados só para fazer um check-in que não estava, devia ser uma coisa praticamente imediata. Portanto, temos de ter esta capacidade, pronto, de descer mais ao terreno, mais à terra e ter com as pessoas que de facto vão usar estas aplicações. Temos que, desde o início, ter uma comunicação muito clara, alinhar as expectativas, porque também, às vezes, podemos transmitir a ideia que vamos entregar uma aplicação que vai resolver todos os problemas e mais alguns, e nem sempre é assim. Vamos baby steps, portanto, um problema de cada vez, portanto, e alinhar estas expectativas, portanto, é fundamental. E depois também escolher as pessoas certas para os projetos. Portanto, todos nós sabemos que nem todos temos o mesmo, nem todos abraçamos a mudança da mesma maneira. Portanto, e podemos escolher, é importante nós podemos escolher as pessoas certas para nos acompanharem nos projetos, quer sejam para serem motivadoras, para trabalharem connosco, trabalharem portanto, em equipa, portanto, e ter aquele sponsor certo também para isto ir até o fim. Muito bem, Fernando, obrigado. Antes de passar a palavra ao Gonçalo, quero só comentar que no trabalho de casa que fiz, para tentar perceber um pouco o que era a EDP Digital,
aparece logo um vídeo no site explicativo, não só para o cliente interno, que é o principal cliente da EDP Digital, mas também para os curiosos, como eu, que fui lá explorar um pouco, em que a mensagem final é tão simples como: isto é, estes processos, estes projetos de digitalização são win-win para todas as áreas, win-win para todas as áreas. Nós, a EDP Digital, precisamos de toda a EDP e toda a EDP precisa de nós. Gonçalo, gostaria que, se calhar, aproveitasse este mote e comentasse um pouco este excelente trabalho de aculturamento e de envolvimento que vocês fazem internamente. Sim, quer dizer, eu acho que o Fernando já disse quase tudo, ok? O impacto que nós conseguimos ter na organização com o digital é diretamente proporcional ao envolvimento da organização, seja na especificação inicial de requisitos ou até antes, na identificação de oportunidades e necessidades, depois a especificação de requisitos, portanto, o desenho das soluções e depois, finalmente, a adoção delas. E nós, para conseguirmos percorrer toda esta cadeia de valor da solução, temos que, efetivamente, envolver toda a organização. Desde as pessoas potencialmente mais sofisticadas do ponto de vista digital, mais letradas, mais inteligentes, até às pessoas mais operacionais e que todos os dias põem a mão na massa, porque, em última análise, são essas pessoas mais operacionais que vão utilizar estas ferramentas. E se elas não estiverem dispostas a isso, se não tiverem a informação necessária, se não estiverem envolvidas no processo de desenvolvimento, vão resistir a elas. Okay? E nós não vamos conseguir materializar em valor aquilo que nos deu tanto trabalho a desenvolver para a organização. Mas quer dizer, eu acho que é um bocado isto, esta pergunta das pessoas, e se calhar só a única coisa que eu não concordei completamente com o que o Fernando disse foi a seguinte: é importante termos pessoas que estejam motivadas para trabalhar o digital, mas também é super importante ter as pessoas que não estão motivadas para trabalhar o digital. E nós também temos um bocadinho esse mindset, às vezes, quando desenvolvemos projetos, tentamos ter aquelas pessoas que nós achamos que vai correr bem, mas tentamos também arriscar nas pessoas que achamos que vai correr mal. Porque acreditamos que é um processo de inovação, é um processo de crescimento, é um processo de cultura, de criação de cultura digital, que nós temos que fazer para todos. Sim, a literacia digital é fundamental para... E já agora, correr, só agora também para dar aqui uma chega à BI for All, uma das coisas que fazemos é precisamente o desenvolvimento de soluções muito simples que chamamos Quick Wins, que não são mais que instanciações do Office 365, portanto podem ser Power BIs, Power Automates, outras coisas, em que o objetivo é entregar a uma determinada área um Power BI que lhes permita melhorar a forma como funciona, muito bem, mas é também durante o projeto ensinar as pessoas dessa área a trabalharem com Power BI, a mantê-lo, a fazê-lo evoluir, para que eles próprios possam começar a ser um agente desta transformação digital. Muito bem. Então, passando aqui um pouco para o último tema que temos preparado hoje para debate painel. Como já foi referido pela Mara na primeira pergunta, o serviço ao cliente, a omnicanalidade, é das principais tendências e fator diferenciador para as organizações. De que forma é que uma solução tecnológica utilizada eficazmente tem impacto nas experiências, nos produtos e nos serviços que nós disponibilizamos para os nossos clientes. Vou pedir à Mara que comece por comentar, até porque é um... Obrigada, André. Para não me repetir e voltar a usar o mesmo exemplo da gestão de sinistros e de eu poder ligar e alguém do outro lado já me conhece, já sabe quem eu sou, já sabe que produtos é que eu tenho e já pode acelerar, não voltando a este exemplo, vou pegar nos dados e explicando que as seguradoras e a banca trabalham dados há muitos anos. Há muitos anos que nós já temos imensos dados e podemos trabalhá-los. Podemos trabalhá-los de forma diferente daquela que hoje em dia temos capacidade de fazer. Aquilo que nós já fazemos e que é relevante para o nosso negócio é definir o perfil do cliente e, com base nesse perfil de cliente, temos uma tarifa, um risco diferente, e então temos um pricing diferente para este cliente. Ou seja, dependendo do perfil de risco e do perfil de cliente, ajustamos o produto e a tarifa, a oferta a um cliente específico. Inclusivamente, no processo de venda, uma das coisas que também estamos a trabalhar é conseguir aconselhar o vendedor ou quem está a dar suporte à venda a explicar o que é melhor para aquele cliente, naquelas condições, daquela família. Pode ser não ser um cliente individual, mas que tem uma família, e o que é que pode ser mais interessante.
Este é um exemplo de utilização de dados, de informação, organizado para podermos responder ao cliente. Bom exemplo. Fernando. Eu voltava a falar do tema que iniciei, que é o Mobility as a Service. Que não é mais do que nós podemos usar diferentes formas de transporte com apenas uma aplicação. Ou seja, nós temos, através da Cityway, que é uma empresa também participada da Transdev, portanto, nós temos uma aplicação com uma API aberta, portanto, que pode integrar com sistemas, portanto, dos autocarros, do bike sharing, do carpooling, que são, portanto, as boleias, portanto, os sistemas de táxis, portanto, bicicletas, já falei, portanto, de ferroviários, enfim, todo o tipo de transporte. Isto dá a possibilidade do cliente fazer o seu agendamento e dizer, eu quero ir do ponto A para o ponto B, e ele vai-te sugerir o melhor trajeto, portanto, não só o melhor trajeto, mas também a melhor opção de transporte, que pode chegar por... Imagina que ele até vem de carro, fica na preferida cidade, ele já tem o seu lugar de estacionamento reservado, tem logo o seu bilhete de metro ou de comboio também adquirido. Em determinada altura pode sair e sabe que um colega, antes de ir para a universidade, portanto, vai passar por ali e vai-lhe dar, tem ali um slot, portanto, vai-lhe dar uma boleia até determinado sítio, ou então, se quiser, tem a possibilidade, até, se não quiser ir na boleia, até apanhar ter uma bicicleta, uma trotinete, portanto, e tudo isto integrado numa aplicação com um preço final calculado. Portanto, e isto é uma experiência incrível na parte de transporte. Mas não é só para o passageiro, porque a própria autoridade também, com uma aplicação deste género, tem a capacidade de poder ver a sua rede como está, ver, por exemplo, os estrangulamentos que tem entre as ligações entre os vários modos de transporte, perceber e tirar aqui alguns insights e perceber porque é que este autocarro, esta linha está sempre com tanta gente, vou fazer aqui um pack especial, dar aqui uma promoção, por exemplo, para as pessoas irem de bicicleta, ou há um evento especial, eu não quero evitar que os autocarros e os carros vão por lá, portanto vou promover aqui o que a gente chama de mobilidade suave, portanto vamos de trotinete e bicicleta, vamos ter aqui um preço especial, portanto também dá estes insights, esta analítica também à autoridade sobre o que se passa também na rede de transportes, portanto, e com melhorias possíveis, portanto, e isto de facto é uma experiência incrível na área dos transportes. Muito bem. Obrigado a todos mais uma vez. Espero que tenham gostado deste momento de partilha tão diversificado e que continuem connosco a preparar o amanhã. Obrigado. Obrigada.